É isso mesmo que vocês leram. Eu desenvolvi um aplicativo que não é um SaaS, não é uma IA e não é um wrapper de ChatGPT ou qualquer outra IA que vocês conheceram. No mundo que está sendo dominado por assinaturas e siglas estranhas como MMR, CAC, LTVM, entre outras, eu fiz o básico, eu fiz o simples, eu lancei um aplicativo gratuito que qualquer um com macOS consegue rodar. Bom, e que aplicativo que é esse? Se vocês repararam bem, ele está rodando aqui no meu monitor. É um aplicativo para lo-fi, é um aplicativo que eu gosto de falar que é um aplicativo para criar um ambiente vibes, até que o nome dele é Vibes, né? Low Vibes, que é uma mistura de lo-fi com vibes. E ele está disponível aí na Mac Store. E ele é feito para quem tem dois ou mais monitores, né? Então, às vezes a gente trabalha com dois monitores, três monitores, e algumas vezes esses monitores eles ficam ociosos, eles ficam só ali abertos no wallpaper, não tem nenhuma utilidade no momento, né? E aí, em vez de você colocar alguma outra coisa passando, você consegue instalar esse aplicativo e ele vai transformar o seu ambiente num lo-fi, né? Ele vai colocar um vídeo em loop ali de background, um vídeo bem vibes, que eu gosto de falar. Ele vai acrescentar algumas músicas, que aqui eu mutei para não atrapalhar a gravação, mas a gente tem barulho de chuva, barulho de bicho e umas músicas low vibes, né? Low-fi, quer dizer. E ele também tem um Pomodoro para utilizar, te ajudar, né, ali no seu tracking, tipo, eu tô trabalhando com tempo, eu posso descansar, não posso descansar. Mas o mais legal é que ele é totalmente customizável, né? Ah, Bruno, não quero o Pomodoro. Não tem problema. Um botãozinho você tira. Ah, Bruno, essa mensagem motivacional aqui que você colocou, não gosto dela. Eu acho que eu não gosto de frase motivacional, não gosto de frase de coach. Brincadeira, porque não é frase de coach, eu também não gosto. É umas frases motivacionais que são geradas pela IA da Apple, mas não é um app de IA, só para deixar isso bem claro. Ah, Bruno, não gosto. Pode remover também. Ah, Bruno, não quero músicas. Pode remover também. Ah, Bruno, quero só o wallpaper. Pode deixar o wallpaper. Ah, Bruno, quero tirar o wallpaper e deixar só as músicas. Você controla o aplicativo do jeito que você quiser. Essa foi uma premissa quando eu estava desenvolvendo esse aplicativo, né? E qual que foi a ideia para eu desenvolver esse aplicativo? Há um tempo atrás, eu utilizava muito um site chamado Lo-Fi Co. Não sei se vocês conhecem. Era um site que você entrava ali, ele tinha algum modelo de assinatura para você poder fazer algumas mudanças de imagem, pular a música ou não, tipo, favoritar a música. Mas ele tinha uma coisa que era assim: o gratuito dele funcionava perfeitamente. Se você quisesse, não precisava comprar, não precisava assinar o site e que vocês conseguiam utilizar da melhor maneira, né? Então, basicamente, você entrava no site, ele tinha também um vídeo de wallpaper, um vídeo de background rodando, uma musiquinha lo-fi, você conseguia colocar vários barulhos ambientes, né? E que nem eu falei, era totalmente gratuito e infelizmente, ali no finalzinho de 2023, se eu não me engano, comecinho de 24, o site saiu fora do ar, né? Eles mudaram para uma outra plataforma, que é o Discord, né? Eu nunca entrei no Discord, para ser bem sincero, eu não gosto muito de Discord, então eu acabo não utilizando. E aí eu fiquei órfão desse aplicativo, e aí eu pensei, pô, como que eu vou resolver isso, né? E aí você deve estar pensando, Bruno, por que que você não colocou uma live de lo-fi no YouTube? Falei, eu tentei colocar isso, mas os vídeos recomendados do YouTube, muitas vezes eles acabavam me atrapalhando. O computador até entrou em background aqui e saiu. É, como eu estava falando, né? Os vídeos do YouTube, a parte recomendada deles acabava me distraindo, então eu acabava clicando e quando eu fui ver, já emendei um vídeo no outro, no outro, no outro e foi. Aí você também pode estar falando, Bruno, por que, que você não coloca o seu vídeo em full screen, né? Você não vai ter problema de ter, tipo, distrações, né? Porque o vídeo full screen fica correndo lá. Eu assino o YouTube Premium, então não tem propaganda, não teria nada para me distrair. Eu até pensei nisso, estava dando um pouco certo, mas o problema era quando eu precisava, por algum motivo, rapidamente arrastar alguma informação para essa segunda tela, aí tinha que tirar o vídeo do full screen para arrastar tudo, nananã. Por mais que o Mac tenha o esquema de desktop, que você consegue trocar rápido, né? Não era uma coisa muito fluida para mim. Eu não tenho muito costume de trabalhar com vários desktops dentro do macOS, né? Que a gente consegue criar vários. Então, para mim, não estava servindo, né? E aí eu pensei, pô, eu vou tentar criar um app igual o que eu utilizava, só que para macOS, que é a plataforma que eu desenvolvo, né? Na verdade, eu desenvolvo para iOS, então foi um desafio bem legal desenvolver para macOS. Eu enfrentei várias coisas que funcionam no iOS e não funcionam no macOS, e várias coisas que eu não sabia que não funcionam no iOS, mas funcionam no macOS. Então foi um desafio bem legal. Eu resolvi lançar ele na App Store por poderia lançar por fora, mas por algumas questões ali
de ser mais fácil localizar ali o aplicativo, eu não ter que ficar me preocupando quando eu atualizar o aplicativo, como que eu vou fazer, essas atualizações para os desenvolvedores. Então eu resolvi lançar tudo ali na Mac App Store. Eu tive um probleminha assim com a Apple rejeitou meu app acho que umas 3, 4 vezes ali por alguns problemas, mas depois eles aprovaram, foi bem legal. E aí vocês conseguem baixar, o link vai estar aqui na descrição. Falando de custos, acho que o meu único custo bem alto realmente é a conta desenvolvedor da Apple. Para quem não sabe, a gente tem que pagar uma conta anual de $100 para a Apple para poder publicar os apps. Então, mas agora eu posso publicar para todas as plataformas da Apple, né? Então eu não preciso só me restringir ao macOS. Eu acho que isso é uma coisa boa. Mas sim, é o maior custo, que de $100 dá basicamente quase R$ 600 ali, dependendo da cotação do dólar. No meu caso, acho que deu R$ 540. Então é um custo relativamente caro por um aplicativo que não tem receita no momento. Então, sobre monetizar o aplicativo ou não, eu não sei como eu faria isso nesse momento. Não é uma coisa que está nas minhas prioridades, para ser bem sincero. Tem muitas features que eu ainda quero lançar no app antes de pensar nessa parte de monetização, mas eu já descartei toda a parte de propaganda, então a gente não vai ter propaganda no app. Eu acho que estraga toda a vibe de ter propaganda, né? O aplicativo chama Vibes, imagina, você abre o aplicativo e vê um anúncio ali, então já retirei essa ideia do aplicativo de ter anúncio. E também eu queria que o aplicativo você conseguisse usar sem precisar pagar a assinatura, e se você quiser a assinatura para alguma feature específica, você assinaria o app. E também não quero colocar aquelas assinaturas que é tipo $50, $60. Não, uma coisinha bem básica assim. Só que eu ainda não pensei em nenhuma feature que eu virasse na minha cabeça e falasse, pô, essa feature é tão boa que eu compraria, né? Eu uso muito como base eu mesmo, né? Porque eu sou muito chato para assinar coisas. Então, se eu sei que eu não assinaria, eu não colocaria essa feature como, entre aspas, uma feature paga. Então, alguma coisa para se pensar num futuro distante, né? E aí, falando de tecnologias, para quem está aqui, que nem eu falei, ele foi desenvolvido para macOS, está utilizando 100% o SwiftUI, então não tem nenhuma outra tecnologia envolvida, 100% SwiftUI. Ele roda tudo offline, eu faço só umas requests para pegar as imagens ali e as músicas. O que mais nesse sentido? É um app que ele não faz tracking de nada, então eu não traquei o usuário de nenhuma outra forma. Na verdade, não traquei o usuário de nenhuma forma, não tem como traquear o usuário. Eu levo muito a sério isso quando eu vou baixar um app, mostra lá, tipo, o app não faz nenhum tracking do usuário. Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Por um lado é bom porque o usuário se sente seguro, mas por um lado é ruim porque se o aplicativo tiver algum crash, eu acabo não vendo esse crash ali no painel de configurações do app, né? Que a gente consegue ver que o app crashou. Só se o usuário aceitou quando ele configurou o Mac, ele dá o tiquezinho ali, sabe? Tipo, reportar problemas dos apps com os desenvolvedores. Então, se você está vendo esse vídeo e você nunca tica, se você quiser ticar, porque a gente só recebe esses reports mesmo, assim, de crashes, né? Então, eu achei isso bem legal, que eu consigo ter, mas se o usuário optar por não quiser me mandar, não tem problema. Só que, obviamente, eu não vou ver o crash, o não vou ver o problema, né? Então, se vocês estiverem usando o aplicativo, se estiverem tendo algum problema, algum bugzinho ou alguma feature, vocês podem colocar aqui no comentário ou me colocar no Instagram. E mais dois últimos tópicos que eu queria falar é que eu demorei muito tempo para lançar esse app, eu já utilizava ele há muito tempo no meu dia a dia, só que eu tenho uma coisa comigo mesmo, que eu sempre acho que o app nunca está pronto para ser lançado, porque sempre pode ter uma feature a mais, sabe? Tipo, eu vou lançar uma feature a mais, eu vou lançar uma coisinha a mais, eu vou melhorar esse design que não está tão bom assim, vou deixar um pouco mais polido. E já era para esse app ter saído ali pelo menos há uns 2 meses, e aí eu sempre fui colocando mais coisa, mais coisa, mais coisa, e aí até que eu virei e falei: "Não, eu preciso lançar, que eu preciso validar, porque ficar só no meu mundinho aqui". Então eu resolvi lançar, tem muita coisa que eu quero melhorar nele ainda. Quem me conhece, quem já escutou os outros vídeos sabe que eu acho muito feio aí o UI padrão do macOS ali para os botões, tudo, né, então eu quero melhorar isso, eu quero melhorar esse design. Então, mas eu achei que essa primeira versão 1.0 eu não posso chamar de beta, porque a Apple fala que a gente não pode lançar nenhum aplicativo versão beta na loja, mas pessoalmente aqui entre eu e você é uma versão beta ali que eu quero muito testar, principalmente essa parte que fica, ó, ainda tá bugada agora, ó. Tá vendo? Às vezes acontece umas bugadas assim quando ele entra na tela
que ele bloqueia e volta para a tela rapidamente. A gente precisa arrumar isso. E a última coisa que eu quero falar para os desenvolvedores que estão me escutando, é que se você quer lançar um app e você não sabe como monetizar ele, lança, porque é muito bom lançar um app, você ver seu app em produção, você poder falar para as pessoas, tipo: "Ah, meu app tá em produção", pode ser um site, alguma coisa, tipo: "Ah, entra ali, baixa, testa, vê como funciona". "Ah, Bruno, mas ele não tá monetizado". Cara, às vezes não é tudo sobre dinheiro, sabe, às vezes é só você querer lançar uma coisa sua, ter o seu nome ali, sabe. Então, que nem eu falo, tá trabalhando num projetinho pessoal que você acha que é bom para outras pessoas, cara, usa. Usa não, quer dizer, coloca para o pessoal utilizar, sabe, baixa, deixa gratuito mesmo. "Ah, Bruno, mas eu tive muito trabalho". Cara, você já teve todo o trabalho, ou vai ficar na sua máquina, ou o pessoal vai ver. E, se for o seu caso, você ainda usa isso até como portfólio. No meu caso, não vai servir como portfólio, mas não era o intuito, né. Eu queria lançar mesmo para ver isso rodando, tipo, na máquina de todo mundo, porque eu acho que é um app muito legal, é um app muito vibes, se é que vocês me entenderam. E eu acho que encerrou esse vídeo, gostei desse ângulo, não sei se vocês gostaram, um ângulo diferente aqui para vocês. Essa frase tem talvez duplo sentido, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e fui!